Treino em foco, fisiologia da corrida. Hoje o Rafael Carvalho nos fez uma pergunta bem interessante, a gente traz para a postagem do vídeo de hoje. É uma proposta, uma ideia de trabalho aeróbio para cadeirantes. Acompanhe o vídeo, bem interessante hoje. Bem, pessoal, o Rafael Carvalho, ele entrou em contato com a gente via Face, no meu perfil no Face, colocou que ele é um cadeirante e ele perguntou quais seriam as ideias que o Treino em Foco poderia trazer para ele de sugestões de treinamento, tanto na abordagem de força quanto numa abordagem mais aeróbia, já que ele coloca que no dia a dia é difícil de, por exemplo, ele há necessidades de trabalho de força, quando ele sai da cama, vai para a cadeira, né? Quando ele sai da cadeira e vai para a cama, quando ele sai da cadeira e vai para o assento do carro, que segundo ele é um pouco mais alto, então exige um nível de força maior. E no dia a dia também, se o Rafael tem que se deslocar muito, vai ter uma exigência, obviamente, aí cardiovascular também, de execução de movimentação mesmo para um cadeirante, ou também para um cadeirante. Então hoje o Treino em Foco vai trazer algumas ideias para o Rafael e para outros seguidores que trabalham também com cadeirantes, ou que sejam cadeirantes, para que possam ter ideias de elaborar programa de treinamento. Eu, particularmente, não tenho a experiência de trabalho com cadeirantes, então eu não tenho aqui como trazer uma experiência pessoal minha, como eu trago em muitas postagens do Treino em Foco, sobre esse tema. Então eu analisei algumas questões, analisei umas possibilidades de trabalho, e o que eu trago agora aqui são ideias para o Rafael e para os demais aí seguidores do Treino em Foco que também trabalhem dentro dessa dinâmica, ideias de trabalho com os cadeirantes. Pensando na questão de força, óbvio, no dia a dia os cadeirantes necessitam de um grande grau de força. Naquelas situações do cotidiano, que o Rafael colocou, podem ser cadeirantes também que trabalham dentro de uma atuação ou de um esporte, por exemplo, basquetebol em cadeiras de rodas, por exemplo, que na FURB, universidade que eu ministro, existe um grupo de cadeirantes que faz atividade de basquetebol em cadeira de rodas. Então, nessas situações, a necessidade de força ela é importante, ela é fundamental. E dentro dessas condições a gente pode pensar num trabalho básico de força com o próprio TRP, treinamento resistido com peso, claro que adaptado, obviamente, ao cadeirante, mas totalmente passível de ser executado, um trabalho onde a gente se ajuste a técnica do exercício para o cadeirante, ele executa os exercícios na própria cadeira, não há necessidade de deslocar para o aparelho. Então há uma possibilidade de fazer isso. E há uma possibilidade também de trabalhar dentro da própria cadeira, fazendo uma sobrecarga com a própria cadeira. E aí trabalhando dentro de uma especificidade do movimento, mais específico a sobrecarga. E quando eu retrato aqui a sobrecarga, estou me referindo ao esforço muscular para fazer as movimentações da cadeira, obviamente com os membros superiores. Então, quando se trabalha com especificidade, se tem um ganho dentro da musculatura mais específica, mas há necessidade também do trabalho de base com o TRP. Então, é plenamente possível fazer esses dois tipos de trabalho. Mas a ideia principal, como hoje é a fisiologia da corrida, é a gente colocar uma proposta de trabalho aeróbio, de condicionamento aeróbio. E a gente interpreta que é passível de se fazer isso. Obviamente tem que se colocar em prática, até para você colocar, ó, João, aquela proposta funcionou legal ou determinado aspecto da proposta não funcionou bem. Como eu disse antes, eu não tenho um relato pessoal agora aqui sendo transferido para vocês. Mas a ideia, acredito que funcione. Nós podemos trabalhar intervaladamente para o condicionamento cardiovascular. De que forma? Da forma que nós sabemos como se processa o trabalho intervalado. Uma dose de carga mais intensa, uma dose de carga de esforço físico mais baixa, e nós vamos atrelando e associando sempre uma dose de carga forte, uma dose de carga mais fraca, uma dose de carga mais forte, uma dose de carga mais fraca, caracterizando aí um trabalho intervalado. Não necessariamente no primeiro momento precisa ser um trabalho intervalado de alta intensidade, não precisa se produzir no primeiro momento um HIIT, pode-se começar com simplesmente um trabalho intervalado, não de alta intensidade, e com o tempo sim. Posteriormente, seguindo o princípio da progressividade da carga, nós podemos ir progredindo com essa carga intervalada até chegarmos com o cadeirante a um trabalho de alta intensidade, sim. A proposta que a gente traz é jogar, por exemplo, para iniciar, intensidades de 30 segundos, de intensidades mais fortes de trabalho na cadeira de roda, com 2 minutos de intervalo. O que vai caracterizar esses 2 minutos de intervalo ativo, fazendo movimentos ainda de deslocamento com a cadeira de roda. O que vai caracterizar um trabalho intervalado não de alta intensidade, de moderada intensidade. Então a ideia inicial é começar com um trabalho mais básico, uma adaptação e depois evoluir. Então, 30 segundos com um movimento na cadeira de roda com maior sobrecarga e 2 minutos ainda em movimento na cadeira de roda com menor sobrecarga.
Como que poderíamos fazer com maior sobrecarga? Nós poderíamos fazer uma rampa leve, não precisa ser uma rampa muito grande, uma calçada que seja um pouco mais inclinada, onde o cadeirante tem que fazer um esforço maior durante esses 30 segundos para efetivamente subir com a sua cadeira durante esse percurso na calçada, por exemplo, inclinada, durante um período de inicialmente 30 segundos. Que tivesse ao longo desse período depois um movimento para poder voltar mais lento, onde ele possa fazer, dar continuidade os outros 2 minutos, dentro do trabalho intervalado, mas com menor esforço agora para voltar num ponto inicial e depois retomar esse plano mais inclinado de uma calçada ou de algum local que você tem esse plano inclinado em condições de executar. Então isso é uma ideia, jogar uma sobrecarga pelo plano inclinado. Outro fator seria, num plano já inclinado, longo, que você tivesse um período bem longo, mas com pequena inclinação, que um cadeirante conseguisse, que você cadeirante conseguisse ter um percurso longo e um esforço não muito forte, você poderia acrescentar mais carga à própria cadeira. Alguma estratégia de jogar mais peso, vamos imaginar aí, eu não sei se isso seria muito, mas 10 quilos a mais a cadeira, talvez isso seria pouco, então vamos jogar 15, vamos jogar 20 quilos. Então depende muito como é que está o seu nível de condicionamento físico, qual é a inclinação dessa rampa e como é que você consegue manter esses 30 segundos. Mas acrescentar um peso maior à cadeira, num plano inclinado, levemente inclinado, obviamente vai solicitar de você uma intensidade de esforço muscular maior. Vejam bem, a proposta nossa é iniciarmos essa intensidade maior com 30 segundos de intervenção física. Depois você passa a retirar essa quilagem que você colocou na cadeira. Então, aí tem que ver bem como é que você vai adicionar esse peso à cadeira. Isso tem que ser pensado, tem que ser estudado. Mas você daí retira esse peso da cadeira e faz o trabalho dos 2 minutos. Então, vejam bem, o aumento da carga, a intensidade maior é quando você joga um agregado de carga à cadeira e o cadeirante tem que ficar o tempo todo fazendo o trabalho. Então, esses 30 segundos, com esse agregado de peso, vai dar um esforço maior, caracteriza a parte do patamar mais elevado do esforço intervalado. Retira-se essa carga, então alguém tem que acompanhar esse cadeirante ou fazer pontos de ida e volta para poder colocar e retirar essa carga. Retira-se essa carga, continua com o trabalho de movimentação na cadeira por 2 minutos, fechou os 2 minutos, recoloca a carga, mais 30 segundos, fechou os 30 segundos, retira-se a carga, mais 2 minutos de deslocamento. Então você pode usar inclusive uma pista, um ambiente onde você tem um plano horizontal, e ir agregando e retirando mais carga à cadeira, fazendo um esforço, hora mais intenso, hora menos intenso, e caracterizando aí um treinamento intervalado. Com o tempo, você pode ir agregando mais peso à cadeira para aumentar a intensidade. Você pode, se não agregar mais peso, você pode aumentar o tempo desse tiro de maior intensidade. Então, ao invés de 30 segundos, passar para 40, 50, 60 segundos, com o tempo aumentando. E também diminuindo o tempo de intervenção do trabalho mais leve, que no caso aí a gente propõe no primeiro momento 2 minutos. Com o tempo você pode baixar isso de 2 minutos para 1 minuto e 50, 1 minuto e 40, 1 minuto e 30 e assim sucessivamente. Com isso, com essas estratégias de dosar a carga, de modular a carga, diminuindo a parte do intervalado mais baixo e aumentando a parte do intervalado mais intenso, ou aumentando até o peso agregado à cadeira, você vai aumentando a carga de esforço total, que pode ser uma sessão de treinamento intervalado de 15 minutos, 20 minutos, vai depender muito da sua condição física, mas de qualquer forma você pode fazer esse ajuste no trabalho intervalado e podendo ter ótimas repercussões aí cardiovasculares de treinabilidade aeróbica. Cabe, mais uma vez, a colocação de um cardiofrequencímetro e monitoramento da frequência cardíaca para saber esses patamares de esforço cardiovascular que estão acontecendo. De qualquer forma, essa é uma proposta do Treino em Foco para que você, Rafael, possa colocar no seu dia a dia essa estratégia de treino, ver se ela é compatível com o ambiente que você tem, que aí cabe um estudo do ambiente, o local que você teria para fazer esse treinamento, mas de qualquer forma é uma estratégia que a gente acredita ser viável, cabe aí colocar em prática e ver se ela tem uma efetividade maior ou não. Claro que dependendo da situação ela pode ter uma efetividade grande, dependendo da situação pode ter uma efetividade menor. E cabe aí uma discussão sobre o que a gente pode melhorar, o que não pode melhorar. Aqui é uma proposta a ser colocada em prática. Espero que eu tenha ajudado aí o Rafael e ajudado outros seguidores do Treino em Foco que estão dentro da mesma dinâmica. E aguardo vocês amanhã, quarta-feira, no Treino em Foco Responde. Um grande abraço, pessoal. Por hora, com 1 minuto a 8 km por hora. Então, a cada 3 minutos vai haver uma alternância da carga intervalada, que antes era a cada 5 minutos. Isso já gera uma carga mais intensa sobre o indivíduo, porque o tempo que ele ficava com uma carga mais leve, agora é menor. Então, a carga total da configuração já cresce. Nós temos uma evolução da carga total.